Angry Beaks. Discussão e correção da atividade. Nesta atividade, que foi feita em sala de aula, 3 equipes de alunos foram colocadas para testar quais são as frequências populacionais, chamadas de estratégias, de 2 competidoras ou estrategistas, que são mais estáveis evolutivamente. Resumindo, existiam 2 tipos de competidoras: a cautelosa e a agressiva. Verificando a tabela com os custos e considerando que o recurso valia 5 pontos de energia, indicado aqui pela posse, existiam 4 encontros possíveis. No primeiro caso seria agressiva contra agressiva. Nesta situação havia um ganho médio de energia de menos 5,5, já que necessariamente a vencedora perdia 1 ponto de energia e a perdedora perdia 10. Na média, o encontro resultava em menos 11 dividido por 2, que dá menos 5,5, já que cada competidora tinha 50% de chance de vitória. Outra possibilidade, a segunda aqui, era de agressiva contra cautelosa. O saldo de energia para a agressiva era de mais 5, já que ela sempre ganhava esse tipo de disputa sem custo algum e o recurso valia 5 pontos de energia. Tínhamos ainda a cautelosa versus agressiva. O saldo de energia para a cautelosa nesse tipo de disputa era de menos 0, já que ela sempre perdia para a agressiva sem gasto algum. Por fim, cautelosa versus cautelosa. Ganho médio de energia era de menos meio. A vencedora ganhava 2 pontos de energia e a perdedora perdia 3. Na média, o encontro resultava em menos 1 dividido por 2, que é igual a menos meio, já que cada competidora tinha 50% de chance de vitória. Com isso, podemos começar a entender melhor qual seria o equilíbrio. Os mais ingênuos talvez tendam a pensar que a estratégia agressiva é a melhor. Mas calma, isso não necessariamente é verdade. Perceba que quando as agressivas são extremamente frequentes, como deveria ser o caso da equipe 56, é melhor ser cautelosa. Afinal, nessa situação, as cautelosas estarão perdendo relativamente menos energia que as agressivas, já que quando uma cautelosa encontra uma agressiva, a cautelosa simplesmente foge e fica com saldo zerado. Mas quando 2 agressivas se encontram, o saldo médio é bem mais negativo. De outra forma, quando as cautelosas são extremamente frequentes, como era o caso da equipe 12, é melhor ser agressiva. Afinal, nesse caso, as cautelosas ganham relativamente menos energia que as agressivas, porque quando uma cautelosa encontra uma agressiva, a cautelosa simplesmente foge e deixa a agressiva com saldo positivo. Mas quando 2 cautelosas se encontram, o saldo médio é um pouco negativo, mas ainda é negativo. Assim, percebe-se que o ideal para a população não é a proporção de 100% de agressivas, nem a de 100% de cautelosas. Até porque, se fosse, provavelmente a variedade desfavorecida seria negativamente selecionada até ser extinta. Então, qual é a proporção ideal? Para saber isso, temos que pressupor que o saldo líquido entre as estrategistas seja igual. E é isso que está disposto aqui no quadro 2, da última página. É o que podemos perceber, enfim, brincando um pouco com este software, o Gamebug. Nele, podemos configurar a matriz de custos e o valor do recurso, além de ajustar as frequências populacionais iniciais. Vamos fazer isso um pouquinho aqui. Perceba que a matriz já está calculada, já tem todos os fatores colocados aqui. O recurso vale 5 pontos, os cálculos já estão feitos. Perceba que nessa população fictícia nós começamos com 3 agressivas e 3 cautelosas, e aparentemente isso ao longo de todo o experimento, a frequência se manteve equilibrada, 50% para cada uma. A gente pode alterar isso um pouquinho, como era o caso de algumas das mesas da aula de laboratório. Por exemplo, vamos colocar aqui uma situação em que tivéssemos uma quantidade maior
de agressivas. Vamos colocar aqui 5 e uma cautelosa. Veja que, inicialmente, a população das cautelosas, que está sendo representada aqui por essa faixa mais azulada aqui em cima, era menor. Mas com o tempo ela vai sendo cada vez mais frequente, tomando espaço das agressivas, até que o ponto de equilíbrio seja atingido. Esse ponto de equilíbrio, como a gente pode ver aqui embaixo, é de 50% para cada uma. Aqui na simulação, esse equilíbrio começa a acontecer por volta aí da 200ª geração. A gente pode fazer o contrário também. Vamos colocar aqui a proporção inicial como sendo de uma agressiva para 5 cautelosas. E veja que nesse cenário as agressivas são mais favorecidas no início da experiência, ali por volta da geração 170, um pouquinho antes da 200, esse número é estabilizado. Como a gente pode perceber aqui, até um pouquinho depois, né? Provavelmente aí por volta, olha só, que demorou, hein? Na verdade a curva é muito suave, ó, mas aqui na verdade começou a estabilizar por volta da geração 333. E a gente pode alterar essas frequências aqui da forma como a gente quiser, com o cuidado de a gente não zerar uma das estrategistas e deixar somente a outra. Porque nesse caso, somente uma mutação para introduzir essa nova variedade, e nesse caso ela seria vantajosa, né, que seria o caso aqui das agressivas. Muito bem. Após você ter pesquisado, pensado e respondido as perguntas, e somente depois disso, se você realmente deseja aprender bem, fique à vontade para efetuar a correção do material consultando os próximos segundos deste vídeo, em que eu deixarei explícitas algumas sugestões de resposta. Foi isso por enquanto. Bons estudos e boa aprendizagem.